Você acabou de terminar uma formação de corte de cabelo, imaginando que ia sair dali pronto, preparado, e agora suas aulas terminaram e você ainda tem medo? Te dá aquele frio no estômago na hora de pensar em receber uma cliente de verdade, que é um pouco diferente dos cortes que você fez na sua formação? Isso é muito comum. Meu nome é Renato Fus, eu trabalho com formação de cortadores há 18 anos. Nesse vídeo eu vou te ensinar alguns detalhes que vão fazer muita diferença para que acelere o seu processo de profissionalização e você se sinta muito à vontade com diversos tipos de clientes e diversas necessidades também, tá bom? Então aguenta aí, roda a vinheta. Que bom ter você aqui comigo, então seja muito bem-vindo. A gente vai começar esse papo e eu tenho certeza que vai fazer diferença para você. Antes da gente pensar no ato de cortar, que também vai ser coberto nesses vídeos, eu quero que você pense um passinho antes. Tem características e tem disciplinas que a gente precisa desenvolver para, se nós quisermos, desenvolver uma carreira vencedora. Então tem pontos de comportamento, de materiais, e nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Olha que legal! Que pontos de comportamento são importantes? Como desenvolver a sua carreira de corte para que você não tenha uma postura passiva demais e fique só esperando os seus clientes, e que materiais você precisa ter para estar seguro de conseguir entregar para o seu cliente um trabalho bem feito. Eu sempre tinha dúvida a respeito de como um profissional bem-sucedido deveria se comportar. É claro que para isso não existe uma resposta fechada, afinal de contas, você consegue ver muitos profissionais de sucesso terem estilos completamente diferentes. Um é super falante, o outro é um pouco mais tímido, o outro é super ousado no visual, enquanto um outro é bastante clássico no comportamento. Então a verdade é que não existe certo e errado, porém existem alguns comportamentos que podem reforçar a forma que o seu público vê você como profissional. Isso naturalmente vai reforçar o laço com seus clientes. É muito importante que hoje a gente conte com as redes sociais e toda a exposição gratuita que isso pode nos dar, mas a grande verdade é que esse é o tipo de carreira que você desenvolve no boca a boca, fazendo com que a experiência de cada cliente seja muito positiva e ele passe a ser um promotor do seu trabalho. Avengers! Assemble. É muito comum que quando a gente não está seguro de algo, a gente possa transparecer uma insegurança, uma vontade de não estar ali, e esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar. Perceber que ser um profissional de corte é muito mais do que saber cortar cabelo. Então você está apto a receber esse cliente, a conduzir uma experiência, a conduzir uma entrevista, que é o ponto mais delicado de todo o processo, e fazer com que esse cliente perceba você como profissional. Eu vou listar algumas coisas e claro que existem muitas outras, e já vou deixar um convite para você que está assistindo esse vídeo, lembrou de algum detalhe que eu não comentei nesse vídeo? Escreve aqui pra gente, eu quero saber o que você pensa, afinal de contas, essa série de vídeos vai continuar e é feita pra você. Então tem algum detalhe que você gostaria de ver, gostaria que eu tocasse com mais força? Escreve aqui embaixo pra mim. Que satisfação, Aspira. Primeira coisa, vamos falar sobre a forma de apresentação. Espera-se de um profissional de corte que ele esteja minimamente informado sobre o que acontece no mundo da moda. Então a gente tem vários promotores de moda no Brasil. Os mais comuns são novela, televisão, filme e o universo da música. Então, se você quer trabalhar com corte, é bom estar atento com o que anda acontecendo na mídia. Você vai perceber muitas vezes que o mesmo corte de cabelo é interpretado de maneiras diferentes, em décadas diferentes, em épocas diferentes. Muitas vezes a técnica é o mesmo, o que muda é a forma de estilizar, a forma de colocar as cores, a forma de secar esse cabelo faz toda a diferença, mas a técnica muitas vezes é igual, então isso torna mais fácil o seu trabalho. Então, primeira coisa que a gente está abordando nesse vídeo, você está bem informado para receber com naturalidade as informações que os seus clientes te trazem. Um ponto importante também, você conhecer as regras de conduzir uma conversação, ter tranquilidade suficiente para fazer perguntas, extrair informação do seu cliente para que você esteja mais apto
a entender realmente o que ele está buscando naquele atendimento. Você sabia que quase 80% dos clientes que deixam o salão insatisfeitos atribui-se a uma entrevista mal feita, de você realmente não tá claro para você o que aquele cliente ele veio buscar. Muitas vezes as fotos ajudam, mas é importante que você perceba e que você entenda o que aquele cabelo, o que aquele tipo de rosto, aquela cliente pode esperar daquela técnica. Pra gente explorar um pouquinho mais disso, eu tô pensando nessas regras falando aqui com você. Hoje eu coloquei uma roupa preta, então eu tenho pouquíssima informação. Eu considero que o meu look está sóbrio. Eu me preparei para conversar contigo. Então meu olhar tá em você. Toda atenção, sem braços cruzados, sem inclinar o corpo de uma maneira pretensiosa, sem cruzar braços, sem colocar a mão no bolso, sem usar chiclete, você não está sentindo o meu cheiro. Sem perfume forte também. Para pensar no seguinte, a situação, você é um profissional mesmo sem encostar no cabelo. Então você se coloca de maneira disponível, com firmeza no olhar, mostrando para o seu cliente que você deseja tê-lo como cliente. Então é como se ao olhar para você, ele estivesse dizendo, eu estou preparado para isso, eu quero cortar seu cabelo, eu desejo ter você como cliente. Isso faz diferença para você? Já reparou como num atendimento de restaurante, de lanchonete, de uma loja de roupas, a gente consegue perceber mais do que aquele vendedor está falando? É importante a gente perceber que a comunicação se dá em todos os níveis, não é só com as palavras que eu estou usando, mas a forma que eu disponho o meu corpo, a atenção que eu dou para o meu cliente, a atenção que eu presto a cada informação que ele me dá. Então isso vai aumentar as suas chances de ser percebido como profissional antes de mesmo de encostar a mão nesse cliente. Para a gente continuar explorando isso, eu quero te dar uma outra ideia também. No momento da entrevista, procure olhar para o seu cliente como se você tivesse todo o tempo do mundo. Você conduz a entrevista. Uma boa entrevista ela deve durar de 3 a 5 minutos. Numa realidade de salão, é difícil que você disponha de mais tempo do que isso. Então você tem esses 3 minutinhos para explorar o máximo de informação que você precisa para desempenhar um bom trabalho. Eu vou te dar um exemplo super legal que você saiba o nome do seu cliente antes mesmo dele chegar. Então, de certa forma, eu já estou esperando. Imagina que o seu nome aí, de você que está me olhando, é Cristina. E eu vou dizer, Cristina, seja bem-vinda, meu nome é Renato. Me acompanha, por favor, leva ela até a sua cadeira e olhe para ela sem usar o espelho como interface. Procura estar sempre de frente para receber esse cliente, conversar sobre ela e fazer perguntas simples do tipo, você está buscando uma mudança completa de visual ou pretende manter o seu cabelo? Você quer me contar alguma história que seja importante para você, alguma coisa que você não queira, se você não tem clareza ainda do que a gente pode desenvolver juntos? Então perguntas assim, perguntas abertas, que encorajam o cliente a falar contigo. Tá falando comigo? E nesse meio tempo você parece interessado, você está com o olho voltado para esse cliente, ela já percebe você como um profissional diferenciado. Isso vai criar um ambiente emocional propício para que você e seu cliente desenvolvam uma nova caminhada. Então, um ponto importante, se isso faz sentido para você, tem um detalhe que eu vejo muito em salões, eu visito salão, é parte do meu trabalho, eu percebo que muitas vezes o profissional não percebe o timing do cliente, se esse cliente já está pronto para um primeiro toque. Então agora não me toca. Para pensar o seguinte, você consegue imaginar o quanto é difícil cortar o cabelo com um profissional pela primeira vez e trocar de salão? Você já passou por isso? Você não percebe o quanto é difícil? Você tem que contar toda a história, tem que desenvolver um trabalho do zero. Então, fundamental você fazer essas primeiras perguntas, olha para o seu cliente, ele parece à vontade, ele está sorridente, ele está tranquilo. Nesse momento, você pode fazer um primeiro toque. Então, você se aproxima, pede licença, toca no cabelo, toca no crânio, percebe com que material você vai trabalhar. Nessa hora é super importante você perceber a textura do cabelo, a concentração e se há diferença de concentração, é muito comum isso. Uma cliente tem muito cabelo na parte de trás, tem menos densidade na parte da frente, ela tem redemoinhos em pontos específicos, então é super importante você ter esse tipo de leitura. E principalmente observações a respeito do que você vê ali. Essa é uma forma de ganhar pontos com seu cliente também. Então se você percebe que o cabelo está um pouco oleoso, comenta sobre isso. Se você percebe que ela tem uma irritação na pele, tudo isso vai compondo esse personagem profissional que o cliente espera ver. Parabéns, viu? Para a gente terminar essa primeira parte sobre conversar com o cliente, eu gosto muito e acho uma regra de ouro que depois dessa rápida conversa, você repita
repita os objetivos do processo. Por exemplo, eu citei o nome Cristine como exemplo, eu vou dizer Cristine, então olha só, vamos recapitular junto. Eu vou cortar o seu cabelo no máximo até a altura dos ombros, você não deseja perder muito comprimento, mas você se queixa um pouco do peso na parte frontal. Então nessa região vou colocar um pouco mais de camadas e deixar o seu cabelo mais leve. É isso? Então você pede confirmação, isso é muito legal, o cliente vai se sentir respeitado, vai se sentir ouvido e o fato de você repetir o que foi acordado entre vocês vai fazer uma enorme diferença emocional para o seu cliente. É verdade. Antes da gente continuar explorando esse universo maravilhoso de clientes que chegam até você para você colocar o seu talento a serviço, a gente vai falar de mais um aspecto emocional. Eu quero que você lembre, apesar de eu já ter tocado nesse ponto, que quando um cliente vem até você para mudar o cabelo, às vezes ela está planejando aquilo por uma semana, às vezes por um mês. Ela está disposta a criar algum tipo de surpresa para alguém que ela ama muito, às vezes ela está a fim de mudar de vida. E a mudança do cabelo pode ser só o primeiro passo. Então por que eu estou tocando nesse ponto? Eu insisto nisso. Você quer ser alguém que corta cabelo? Você quer ser um cortador de sucesso? Estar atento a esse universo emocional faz muita diferença e vai fazer com que o mercado perceba você como um profissional especial. Então tudo aquilo que você puder ler sobre comportamento, a simples atenção voltada àquilo que está sendo falado. Tive uma mestra que falou uma coisa muito especial para mim. Ela disse: Renato, existe uma grande diferença entre ouvir e esperar para falar. Muitos profissionais, infelizmente, durante a entrevista com seu cliente, na verdade, ele faz uma repetição de perguntas e são sempre as mesmas, eles realmente não estão interessados na resposta. Você é vergonha da profissão! Lembra, são essas respostas que vai te dar um mapa muito preciso daquilo que você precisa fazer para agradar aquele cliente. E um cliente agradado comenta com outros e garantem o sucesso da sua agenda. Mais importante então do que ter um cliente é ter uma sequência de clientes. E como é que a gente chega lá? Fazendo um bom trabalho, e a gente já vai falar sobre isso na sequência, mas antes eu preciso que você também anote aí um ponto que vai fazer muita diferença na sua carreira. Peça ajuda. Um cliente satisfeito, um cliente que percebe o quanto você é dedicado, o quanto você é presente, ele vai ter o maior prazer em te ajudar. Posso falar por experiência própria. Eu trabalho nisso há 28 anos, criei uma carreira, visitei muitos países, sou reconhecido como uma referência de cortes no Brasil. Ainda assim, eu sempre aproveito uma oportunidade. Quando eu percebo que eu alcancei aquilo que era esperado, eu costumo fazer brincadeiras do tipo: olha, você gostou do cabelo? Sim. Então vou esperar 2 amigas tuas como indicação pelo meu trabalho? Parece justo para você? Se eu falasse assim para uma cliente: olha, que tal para acompanhar o seu visual novo, se você mudasse também o visual do seu esposo? Eu também corto cabelos masculinos, traz ele aqui que eu vou fazer uma mudança que eu tenho certeza que você vai gostar. Ou você pode dizer assim: olha, eu estou começando nesse salão ou nessa cidade e eu ainda tenho um percentual de horários livres na minha agenda. Que tal se você me enviasse algumas amigas? Não dói. Certo? E faz muita diferença, sabe? Eu garanto para você, essa é uma técnica conhecida de você deixar claro aquilo que você quer. Quando eu tenho clareza, quando eu tenho compromisso com essa história, então eu tenho um número de horas X no salão, se eu vou ficar 6, 7 ou 8 horas, eu estou ali pensando no meu desenvolvimento, o desenvolvimento da minha carreira e o meu crescimento. Então nada mais natural que você fale sobre isso, que você peça ajuda de uma maneira leve, suave, que você se sinta bem. Dica de ouro. Então, se você é meio tímido, espere sempre perceber que o cliente ficou muito feliz com aquela massagem, com aquele tratamento, com aquela secagem, com aquele corte. Esse é o momento que o cliente se abre e fica fácil, se você é um observador de comportamento, perceber qual é a melhor hora. Então não esquece dessa dica de quem já está nessa estrada há muito tempo e de quem ajudou e ajuda muitos profissionais, pessoas como você, a tirarem esse medo do peito, a tirar muito das ilusões que a gente tem a respeito de como é conduzir uma carreira de profissional de corte de cabelo e caminhar de maneira segura rumo ao sucesso. É muito comum a gente ver clientes que reclamam que o profissional foi displicente, que ele cortou rápido demais, e a reclamação número 1, que o corte ficou instável. Ele funcionou muito bem no salão, naquela atmosfera controlada, depois de uma escova, depois dos produtos adequados, mas quando ela chegou em casa e lavou o cabelo, esse cabelo
é difícil de controlar ou ele durou muito pouco tempo. O fato é que a cliente não se sentiu assistida em suas necessidades. Então, para a gente começar a falar de corte de cabelo de verdade, eu quero te dar uma sugestão sobre que equipamentos você precisa ter para desenvolver um trabalho sério, leve e principalmente não gastar muito dinheiro quando você está iniciando uma carreira profissional de corte de cabelo. Materiais essenciais para você desenvolver uma carreira como cortador profissional. Você vai precisar de 2 pentes. Você vai precisar de um pente com dentes finos para gerar tensão sobre os fios. E você vai precisar de um pente com dentes mais largos, utilizados em cabelos crespos, em cabelos com muito volume, você pode precisar desse tipo de pente também. E como que eu afiro a qualidade de um pente? Eu vou submeter esse pente ao calor. Então vou colocar o meu secador na máxima de temperatura, colocar sobre esse pente, ele não deve entortar, ele não deve envergar. Essa é uma boa indicação de que o material do pente é de boa qualidade e que ele vai durar bastante tempo contigo. Você vai precisar de uma tesoura afiada. Não precisa ser uma tesoura cara, especialmente quando você está começando. É muito comum perguntas do tipo assim, usa uma tesoura navalha ou uma tesoura de corte laser? Usa uma tesoura grande ou uma tesoura pequena? Eu tenho uma teoria muito particular sobre isso. Ao longo da sua carreira como cortador, você vai ter muitos instrumentos. Você possivelmente vai ter mais de uma dezena de tesouras. Então esses instrumentos vão chegar até você no momento oportuno. O mais importante é que quando você segure a tesoura, você perceba que ela combine o peso, a empunhadura, que ela é confortável para você. Então, para resumir essa história, você vai precisar de uma tesoura afiada, um pente fino e um pente largo. Uma capa de cortar cabelo para evitar que o seu cliente fique sujo, que fique com cabelos sobre a roupa. Você vai precisar também de um borrifador ou dispor de uma estrutura de lavação, um lavatório, e você vai precisar também de clips de seção, presilhas para cortar cabelo. E você vai precisar também dos equipamentos de estilização. Então, um secador, uma escova redonda para dar polimento de fios se o seu cliente deseja esse tipo de serviço. Uma prancha e um babyliss. Eu acho que com isso você vai estar muito bem preparado. Agora, dica importante, cuidado para que sua bancada, esse espaço que você vai dispor esses materiais, que não fique parecendo uma bancada de camelô. Hoje aqui na mão do camelô vai pagar cheia de cores, de materiais diversos. Procura, quando você vai comprar esse material, procura ter esse olhar, desenvolver uma apresentação que faça sentido. Pode ser uma determinada marca, pode ser um estilo específico. Enquanto eu gravava esse vídeo, eu acabei dando risada aqui sozinho, lembrando da minha primeira entrevista, lembrando de erros grosseiros que eu já fiz. E claro, hoje você tem essa ajuda, a gente vai caminhar junto e eu quero ouvir de você. Você tem uma história engraçada? Lembra como foi a sua primeira entrevista? Compartilha aqui comigo, eu quero ler pra gente rir junto disso e ajudar os nossos colegas que estão chegando novos. Então, se esse é o seu caso, se você chegou até esse vídeo porque se sente inseguro, porque tem medo, saiba que você é absolutamente normal. Eu desconheço um grande profissional que não tenha uma história engraçada, que não tenha cometido erros grosseiros e que hoje se divirtam com isso. Então, se sinta muito à vontade. Eu espero te ver mais vezes, porque essa é uma série de vídeos e a gente vai estar aqui sempre. Então, não esquece, comenta comigo. E se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que isso nos encoraja a produzir mais material gratuito para que a gente esteja juntinho. E ative o sininho para que você receba atualizações sempre que a gente postar um vídeo novo. Então, vou finalizando esse vídeo agradecendo a sua presença. Quero te ver muitas outras vezes. Então, não esquece, escreve aí o que você gosta de ver, o que você precisa de material para desenvolver a sua carreira e eu vou estar aqui para te ajudar, tá bom? Até um próximo vídeo, muito obrigado!